Tá? Amanhã é meu aniversário. Não estou na escola. Sexta-feira eu estou. Quero presente. Quero presente, lógico, claro. Depende, qual? Não tenho nenhum livro sobre... Ah, não, Bíblia eu tenho bastante. Não tenho nenhum livro sobre budismo. Nem sobre islamismo eu tenho um. Obrigada, Giovana. Olha lá. Me respeitem. Toma vergonha nessa caroça. Maçã? Pode ser, mas não gosto daquela vermelhona, não. Gosto daquela pequenininha. Ano passado era a turma do nono... Não, agora é a turma do ensino médio, né? Foi ano passado, ano retrasado. No meu aniversário, eles trouxeram um negócio de pipoca desse tamanho, assim. Porque eu tava com aquele problema da restrição alimentar, né? E aí resolveram fazer o meu aniversário no dia que a gente fez alguma coisa de... Foi na festa junina, depois da festa da escola, eu acho. Aí... Nuggets? Não. Água. Aí depois eles traziam pipoca. Passamos a aula inteira comendo pipoca. Não, viu depois lá o Pogba? O que ele fez? Tirou, ele é muçulmano. Então ele não toma bebida alcoólica, né? Aí ele foi lá e tirou a Heineken da frente dele. Era uma Heineken zero álcool, mas mesmo assim ele tirou. Isso, Eurocopa, gente. Quem está perdido aí, Eurocopa. E aí... É muito nada. Olha, mas em países, é até uma coisa que nós vamos falar aqui, em países que são islâmicos, países que são islâmicos, são muçulmanos, se você, mesmo que não for muçulmano, mesmo que você não seja muçulmano, se você for pego bebendo, você vai preso. Na Arábia Saudita, por exemplo, não pode. Eu quero ver como é que vai ser lá no Catar, que também é muçulmano, na Copa. É ano que vem, né? Não pode, não pode. Aí, sabe o que acontece? Eu vi um filme uma vez, que é um cara que ele é americano, né? E aí ele é corretor de imóveis, e quando tem aquele problema da bolha econômica, 2006, eu acho, né? Nos Estados Unidos, aquele negócio da crise imobiliária, que um monte de gente perdeu casa. Eu acho que foi de 2006 a 2008. Aí esse filme que eu estava vendo, não dá para passar na escola, não, porque tem umas cenas complicadas. Mas mas eu preciso... Você é grandinho, mas eu preciso do meu emprego, tá? Tem um monte de coisa para pagar, né? Mas a história do filme é o seguinte: o cara é corretor de imóveis nos Estados Unidos, eu acho que tem. Corretor de imóveis nos Estados Unidos, e aí, caramba! E
ele só está se dando mal, a carreira está indo para trás. Aí ele recebe a oportunidade de ir para a Arábia Saudita para vender imóveis na Arábia Saudita, justamente porque eles estão naquela fase de crescimento, de desenvolvimento econômico lá e tal. E aí, primeiro, quando ele chega, né, já tem assim a grande diferença, porque deserto, e ainda a gente já está pegando 2006, quase 20 anos, né? Quase. Então, está pegando deserto, prédios, arranha-céus sendo construídos no meio do deserto. Então, o cara não tem nada ali. Alguém vai, leva ele até o prédio, ele fica lá o dia todo esperando os clientes que vão conhecer e sem nada em volta. Então, se a pessoa não vai lá buscá-lo de novo, ele fica sem comer, sem beber, enfim. E aí tem um cara que fica de chofer para ele, porque é o único que fala inglês. E aí muita coisa acontece, rola no filme com eles dois juntos, né, aprontando todas. O cara, ele é muçulmano, mas ele sabe levar, uma das coisas que ele sabe fazer ilícita é levar o pessoal que não é muçulmano para beber em lugares escondidos. Aí tem uma cena que o que acontece? Assim, você tem uma embaixada. A embaixada do Brasil em Dubai, nem sei se tem, mas enfim, lá na Arábia Saudita, é território brasileiro, tá? Então vale a lei do nosso país. Então, dentro da embaixada, poderia beber. Por uma questão diplomática, não se bebe, né? Respeitando por uma questão diplomática. Aí tem uma cena do filme que ele é convidado para uma festa numa embaixada que agora eu não me lembro qual é. Eu não sei se é a embaixada russa, eu não lembro qual é. Mas na parte de cima, todo mundo bebendo chá, uma coisa assim bem, né, tradicional, todo mundo engravatadinho, e ele começa a ouvir um barulho, como se fosse alguém ouvindo um fone de ouvido, e ele começa a andar pela embaixada até que ele vai descendo, e tem lá uma informação de um lugar como se fosse antibomba, né? E aí, como é que chama? Um esconderijo antibomba. E quando ele desce, está rolando uma rave lá embaixo. Aí que são cenas que não dá para ver mesmo. E aí lá ele fica, caramba, o que é isso, né? E aí ele tá com muita raiva, porque ele não está vendendo nada. E aí ali ele se liberta. Aí ele conhece uma moça lá, que ela é uma corretora também, e que ela já aprendeu a lidar com a cultura do país. Aí ela vai ensinar para ele como lidar com a cultura do país ali, e aí é que ele começa a vender, a conhecer as pessoas, porque aí ele segue aquela história que eu falo do modelo mental das pessoas, ele respeita a hora que as pessoas estão rezando, a hora que as pessoas estão jejuando, enfim. E aí, no final, quando ele tem uma filha nos Estados Unidos, e ele fala, olha, se você quiser, eu não volto mais. Se você quiser vir para cá para ficar comigo, possibilidade de crescimento é muito grande e tal, mas você vai ter que se adaptar às regras do país, usar véu e aquela coisa toda, né? Mas é um filme bastante interessante porque trata muito dessa questão da religião enquanto não só crença, mas necessidade mesmo de adaptação cultural, né? Imagina, o cara vai... Vocês viram no Egito o brasileiro que foi preso porque falou uma gracinha, uma piadinha para uma vendedora?
Ele falou uma besteira em português, a mulher, assim, ela riu, sorriu e tal, só que ele colocou isso, e é uma figura pública aqui no Brasil. O cara, ele era vereador, uma coisa assim. E aí ele botou nas redes sociais dele, as pessoas jogaram um vídeo no Twitter e começaram a marcar a embaixada do Egito e tal, não sei o que e tal. O cara foi preso, teve que pagar uma multa considerável, né, no dinheiro lá do Egito, que é maior que o nosso ainda. E vindo para cá, ainda sofreu repúdio pelo partido, não sei o que e tal. Então, o negócio assim, a gente acha que alguns países, é uma bagunça, é não sei o quê, é subdesenvolvido, é mais pobre que o Brasil. Mas com relação a algumas regras, principalmente com relação à cultura e religião, o negócio não é molezinha, não. Então, é bom tomar cuidado, né? Vamos lá. Eu coloquei hoje, como a gente está falando aí sobre a questão das doutrinas, né? Eu trouxe um vídeo que nós vamos assistir e vamos falar um pouquinho sobre a questão do judaísmo, tá? Judaísmo. Hã? Nós temos 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Por que nesta ordem? Porque o judaísmo, o islamismo o cristianismo, ele provém de uma raiz judaica e o islamismo dessas duas, né? Então, o judaísmo, nós temos o povo judeu, o povo hebreu, e o islamismo, nós temos a figura de Maomé ou profeta Muhammad, que são os muçulmanos. Então, depois que terminar o judaísmo, eu vou para o cristianismo, tá? Quando a gente estiver online na semana que vem, eu vou voltar no cristianismo, porque eu quero passar para vocês um vídeo que só tem no Netflix. E aqui, nessa conta, eu não vou conseguir logar. Vou ter que botar minha senha do Google, um monte de coisa para poder entrar com o Netflix aqui. Então, quando a gente estiver online na semana que vem, eu vou usar... Eu vou pedir até para a Flávia para usar esses 2 tempos para a gente poder ver esse vídeo sobre... É um documentário sobre o cristianismo, tá? Então, vamos lá. O judaísmo tem origem remontada no ano de 2000, aproximadamente, antes de Cristo. Alguém pesquisa aí para mim? Ano Novo Judaico 2021. Vai entrar, eu acho que é 24 de setembro, ano 5.782, eu acho. Os nomes vinculados à sua função pelos judeus são... Segunda-feira, 6 de setembro. E até o início da noite de quarta-feira. Mas qual é o ano? Não. O ano hebreu. 5.000 e o quê? 81? 5.781. Não, estamos em 5.781. Iremos para 5.782, no ano judaico. Então, bota aí 2.000 anos, muito mais que 2.000 anos, né? Porque estamos em 2021 da era cristã, 5.500, não, 781 faz a diferença, é mais ou menos aí a data de origem. Levanta a cabeça, minha gente. A data de origem do judaísmo. Os cultos são realizados nas sinagogas,
sendo estas utilizadas como espaços dedicados à educação e a assuntos coletivos. Então, sempre que tem alguma coisa para tratar, alguma reunião, é o espaço da sinagoga aonde os judeus se encontram para conversar. Em termos de organização clerical, há uma divisão em congregações que escolhem individualmente seus rabinos, assim como acontecem com os pastores na igreja evangélica. Os textos sagrados judaicos são a Bíblia dos Hebreus, que inclui a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, os profetas e outros livros, e a Talmud, formado pelo conjunto de ensinamentos do judaísmo, além de se tratar de um guia de leis religiosas e também civis. No vídeo que eu vou botar para vocês, vocês vão ver que a pessoa fala: o judaísmo não é uma religião, o judaísmo é um modo de vida. Para o judeu, sim, o judaísmo é um modo de vida. No sentido geral, enquanto sociedade, a gente realmente considera como uma religião, tá? No judaísmo, houve o surgimento de várias vertentes, como a ortodoxa, conservadora e a reformista. A conservadora, apesar de tomar como sagradas as tradições judaicas, encerra uma ideologia que permite novas interpretações dos textos sagrados. Os seguidores da vertente reformista submetem as tradições judaicas a reavaliações de geração em geração. Por exemplo, lá na questão da circuncisão. Antigamente, só quem fazia a circuncisão no bebezinho, quando nasce, no menino, era um rabino. Conforme o tempo foi passando, essa circuncisão ela passou a ser feita por médicos, por pediatras, podendo ser feita num centro cirúrgico, num local estéril, mais específico para realizar a cirurgia. E aí, mas pode ser qualquer médico? Não, tem que ser um médico judeu, por exemplo. Por quê? Porque muitas crianças tinham infecção, às vezes os rabinos não estavam tão bem preparados assim para realizar o procedimento e machucavam as crianças. Não era dado anestesia, né? E aí a criança chorava muito, a criança sofria. Então, algumas dessas questões vão sendo revistas e adaptadas ao longo do tempo, né? Os judaicos acreditam que um Messias surgirá em busca da redenção da espécie humana. A fé judaica concentra-se em um único Deus, que haveria criado o homem à sua imagem e semelhança. Abraão, o pai do povo judeu, estabeleceu um pacto com Deus. Moisés é considerado pelos judeus como um profeta superior a todos os demais, tratando-se ainda de um símbolo de libertação e independência pátria. Não vou entrar nas considerações sobre Israel nesse momento, porque é algo que leva, assim, digamos que muitas aulas, né? Bem, e é bastante complexo. E a gente vai falar sobre o judaísmo no ensino médio. Então, daqui a pouco vocês estão lá e aí a gente vai poder estudar o judaísmo mais a fundo. Bem, vamos lá. Muitas pessoas perguntam o que é o judaísmo. Essa pergunta Quem quiser sentar mais para frente. Por favor. Quem quiser vir mais para frente sentar aqui nos intervalos também pode, tá?
Pois é. O pessoal aí atrás consegue enxergar? Aham. A pergunta é importantíssima e a gente vai tentar elucidar isso nesse vídeo. As pessoas perguntam o que é o judaísmo? Essa pergunta é importantíssima e a gente vai tentar elucidar isso nesse vídeo. Então vamos lá. O judaísmo, pessoal, não é uma religião. O judaísmo é um modo de vida. Que modo de vida é esse? Ele é um modo de vida das pessoas que acreditam, ou às vezes até mesmo, como Maimônides diz, sabem da existência de Deus, sabem da veracidade que a Torá, que a Bíblia foi dada por esse Deus e, portanto, eles cumprem os mandamentos, as mitzvot que Deus ordenou na Torá, seja na Torá oral, seja na Torá escrita. A gente começou já com um ponto fundamental, ou seja, o judaísmo não é uma religião porque ele não é simplesmente uma crença. Ele é muito mais do que isso. Uma pessoa que acredita que Deus criou o mundo com objetivos. Esse Deus, se ele criou a mim, se ele criou o universo, ele criou isso com um propósito. E onde está escrito esse propósito? Esse propósito está escrito na Bíblia, está escrito na Torá. E como a gente já falou, na Torá escrita e na Torá oral. O judaísmo é muito bem embasado. A verdade é que a história do judaísmo é algo que a gente vai estudar em outro vídeo. A gente tem que falar um pouco sobre a história dos patriarcas, talvez até um pouco antes entrar em Noach, em Noé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tá, os 3 grandes patriarcas, etc. Mas, formalmente, o judaísmo ele começa quando o povo judeu, é a primeira vez que ele é chamado de povo judeu na saída do Egito. Mas calma aí, esse é o povo judeu, mas o judaísmo como forma de viver, como a gente acabou de falar, onde ele começou no Monte Sinai. No Monte Sinai, a Torá traz que Deus se revelou para todo o povo judeu, trazendo não só a revelação da existência de Deus, mas trazendo também um conhecimento de como e por que viver essa vida. E é isso que está escrito na Torá. Então, quando uma pessoa sabe que ouve isso, ela sabe que ouve isso, vejam que coisa interessante que a própria Torá traz. Essa revelação foi feita para um povo inteiro que na época contavam 600 mil homens de 20 a 60 anos, quer dizer que existiam crianças com menos de 20 anos, nem todo mundo era criança, né? E homens acima de 60 anos e mulheres. Por isso, se a gente fala por baixo, quer dizer que Deus se revelou a cerca de 3 milhões de pessoas. Ou seja, assim começa o judaísmo. E é interessante que essa revelação foi transmitida de geração em geração. Porque imagina só, se você tivesse tido uma revelação divina, mas não só você, não foi uma imaginação, não foi uma alucinação. Por quê? Porque você tem mais 3 milhões de pessoas contando a mesma história. Isso é impressionante. Agora, todos os elos seguintes dessa transmissão, dessa revelação e do conhecimento que ela trouxe, foi feito sempre por milhões de pessoas até o dia de hoje. Uma das coisas que a gente mais preza no judaísmo é a educação. E a educação é exatamente a transmissão daquilo que o meu pai, que o meu avô me transmitiram. É impressionante isso. Então, o judaísmo, ele tem uma tradição não só embasada nos livros, no conhecimento, mas também uma tradição muito forte, nacional, de todo o povo comemorar as festas, trazer os mesmos conhecimentos, saber o famoso pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, a gente transmite isso de geração em geração, talvez como a missão mais importante que a gente tem a nível pessoal, a nível familiar e até mesmo a nível de toda a humanidade. Agora, o objetivo então disso,
quando Deus ele se revela ao ser humano, então a gente diz que o judaísmo, na verdade, ele representa um manual de instruções que Deus deu ao ser humano, que vem ensinar ele, vem responder às maiores questões que um ser humano pode ter na vida. A própria existência de Deus. 2, qual o sentido da minha vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Com certeza sim. Pessoal, um ser humano ele é muito limitado. Pensa quanto tempo já passou antes da gente existir e quanto depois da gente sair desse mundo. Calma aí, então, por que eu estou aqui? Então vem a Torá, vem o judaísmo, ele começa a te dar uns ensinamentos. Existe Deus, você tem um corpo, você tem uma alma. Esse judaísmo ele te ensina a viver essa vida, ele te ensina a refinar seu caráter, ele te ensina a ser feliz no casamento, ele te dá ensinamentos para todas as áreas da sua vida, ele te deixa a vida em proporção muito saudável. Qual o papel da comida e que comida vai fazer bem e qual não vai fazer? Ao seu corpo e a sua alma. A mesma coisa o seu dinheiro, que dinheiro vai ser bom e que dinheiro talvez vai trazer prejuízos, não financeiros, prejuízos à sua vida familiar, à sua vida espiritual mesmo, e assim por diante. Ou seja, é algo, por isso que eu falei que é um modo de vida, é um modo de vida que ele aparece em todos os aspectos da vida de uma pessoa, com o objetivo de te trazer felicidade e até mais uma coisa, acabar com a grande questão da nossa mortalidade. Porque Deus ensina, através desse manual que é a Torá, que é o judaísmo, ao homem atingir um estado transcendental. E como isso é feito? Quando a gente estuda a Torá, quando a gente entende ela e quando a gente cumpre as mitzvot, a gente chega num objetivo maior, que qual é? A conexão com Deus, que Ele é o infinito, que não morre. Então, na verdade, a gente trouxe aqui uma ideia super profunda e importante. É importante ressaltar que o judaísmo ele não é proselitista. Por quê? Porque nesse manual de vidas, Deus ele traz na Torá de forma muito clara que todo ser humano tem as suas missões. Então, uma pessoa não é obrigada a ser judia para se aproximar de Deus e mesmo alcançar esse estado transcendental. Eles sim têm lá, nesse manual, os ensinamentos e os atos que qualquer ser humano tem que fazer. O judeu como judeu e o não judeu como não judeu, mas todos com um potencial claríssimo de se aproximar de Deus e alcançar esse estado através da sua alma de imortalidade. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal do Contraste, bota o sininho para receber as notificações e a gente vai estar sempre junto. Muitas pessoas perguntam... Uma coisa que é interessante a gente saber é que, assim, você pode se converter ao judaísmo, tá? É muito difícil você se converter ao judaísmo se você não tiver nenhuma raiz judaica. Por exemplo, os meninos. Conheci uma moça, ela é judia e estou a fim de casar, quero namorar, quero entender como é que funciona. Se você encontrar uma família que não seja, se for ortodoxo, esquece, tá? Vai viver um amor impossível. Agora, se for reformista ou conservador, muito provavelmente a família vai te aceitar. Aí você vai passar por todos os ritos necessários para se tornar um judeu, inclusive a circuncisão. Tá? Então, é um dos motivos pelos quais a gente não tem tanta conversão de homens ao judaísmo. É tudo um bando de frouxo, né? E não quer lá fazer a cirurgiazinha para virar judeu. É um fato. Não adianta me olhar de cara feia, porque o motivo principal é esse meio. Em compensação, é muito mais fácil encontrar mulheres que se convertem
ao judaísmo para poder casar com um homem judeu já por nascimento, né? Vamos supor que o que acontece às vezes? A pessoa quer se tornar um judeu, não conhece ninguém, não está namorando ninguém, ele simplesmente teve contato com a cultura, com a religião, gostou e quer se converter. Normalmente, eles vão fazer uma busca, uma árvore genealógica por sua descendência e lá no fundo vão encontrar um judeu. Aí você acaba sendo aceito dentro da comunidade judaica, né? E eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Filho de mãe judia sempre é judeu. Mas filho de um judeu convertido, ele só vai ser considerado judeu se a mãe for judia. Né? Se não, tem que passar por todo o processo de conversão também. Então, é uma religião, assim, bastante fechada, né? Enquanto o islamismo, você se converte pela internet, o cara tá lá, não sei aonde, você tem alguém que foi o seu tutor e que diz que você está apto e te converte ao islamismo. Dentro de outras religiões, você tem algumas práticas, ritos e rituais que são necessários. Por isso, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo ultimamente. Ok? Oi, Gabriel, tudo bem com você? Apareceu aqui. Oi, tudo bem, Gabriel? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse contatinho. Tem um outro vídeo na plataforma que é Conhecendo o Islamismo em 10 minutos. É um vídeo bastante dinâmico e, se não virem agora, essa matéria já é nossa matéria do terceiro bimestre. Então, em algum momento, é bom que vocês assistam, tá? Beijo a todos, vamos tomar café. Tchauzinho, obrigada, Giovana. Tchau, gente.